Olá! Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui hoje para resolver a prova de língua portuguesa do CNU, bloco 8. Antes de mais nada, eu quero saber o que vocês acharam da prova. Já contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu devo dizer que estou gravando este vídeo às 10h30 da noite do domingo. Olha só que guerreira, gente. Mas é que eu sei como vocês ficam ansiosos, né, para a correção, para o gabarito. Então, aqui é a minha correção. Não é o gabarito oficial, não é. Então, eu passei o domingo com meu filho, brinquei, levei o Caetano para passear. Depois que eu coloquei o Caetano para dormir, jantei, aí que eu fui resolver a prova do CNU e por isso que eu estou aqui gravando para vocês agora. Não temos o gabarito oficial, mas temos a minha resolução. É, isso aí, já deixem um like, acho que merece, eu mereço este like mais do que nunca. Então deixem aí o gostei neste vídeo e vamos lá. Você que está acostumado com as minhas resoluções, sabe que eu costumo ler o texto todo, explicar, resolver, explicar alternativa por alternativa, só que este é um vídeo diferente, né? Neste vídeo eu não estou, vamos dizer assim, preparando você para a prova, mas eu quero amenizar a sua aflição que fez a prova e está ansioso pelo gabarito. Então, a gente vai passar pelas alternativas, claro, mas a gente vai fazer a correção, mas o nosso propósito aqui é dar o gabarito mesmo. O gabarito, como eu disse, extraoficial, a minha resolução. Vamos lá, tá aparecendo aí tudo para vocês, tudo direitinho. Temos aqui um texto longo, né, com o título A Ciência e a Tecnologia como Estratégias de Desenvolvimento. Gostei muito do texto bem interessante, falando sobre a importância da ciência e da tecnologia e também mencionando, assim, o negacionismo, né, as pessoas que não acreditam na ciência e na tecnologia, mesmo tendo provas tão concretas da importância da ciência e da tecnologia para o nosso dia a dia. Gostei do texto. Vamos para a primeira questão. Aí nós temos aqui, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 questões de interpretação textual e depois questões de gramática. Vocês sabem, né? Quem está acostumado com as minhas aulas já sabe que eu adoro as questões de gramática. Então, depois das de interpretação, vem as questões de gramática. 1. No desenvolvimento argumentativo do texto, trata-se de um texto argumentativo, os aspectos apontados como fomentadores do desenvolvimento científico e tecnológico são letra A, busca de melhor qualidade de vida e incredulidade intelectual. Como a incredulidade intelectual vai ser um fomentador do desenvolvimento científico? Isso daqui não é a alternativa correta. Letra B. Crise e legitimação social e os investimentos públicos em ciência. Os investimentos públicos em ciência também não são fomentadores do desenvolvimento científico. O texto diz, inclusive, que os investimentos são poucos, são escassos. Letra C. Curiosidade e a busca de solução dos problemas da humanidade. Ah, esqueci de mencionar, gente, que eu estou aqui corrigindo a prova 1, tá bom? Essa é a prova 1. Então, se você fez a prova 2, a prova 3, a prova 4, as alternativas vão mudando, né? Então, não vai ser necessariamente esse o seu gabarito. Mas é a alternativa C. Temos aqui curiosidade e a busca de solução dos problemas da humanidade. Tem isso aqui no texto, cadê? Vamos voltar. Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Viver mais tempo e com mais saúde, nananã. D. Desigualdade e desconfiança do cidadão comum no conhecimento. Não é apontado isso como
fomentador do desenvolvimento científico, nem a sabedoria dos pesquisadores e a utilização de métodos inovadores. Isso também não serve como fomento do desenvolvimento científico e tecnológico, de acordo com o texto, é a curiosidade humana e a busca da solução dos problemas da humanidade. Certinho? Vocês acertaram? Questão 1? Vamos animar, gente. 2. Outra questão de interpretação aqui sobre recurso argumentativo. O principal recurso argumentativo utilizado no texto para defender a importância da ciência e da tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Então, aqui, qual é o principal argumento? E aí você tem que focar nessa expressão, o principal recurso argumentativo para defender a importância da ciência e da tecnologia. Nós já sabemos que o texto defende a importância da ciência e da tecnologia como estratégia de desenvolvimento é a letra A, citação de depoimentos de pesquisadores e estudiosos sobre a produção científica atual. Não tem citação de depoimentos de pesquisadores como recurso argumentativo. Isso não aparece no texto. O texto cita um livro, né, mas não tem depoimentos de pesquisadores. Letra B, descrição de iniciativas para o atendimento às necessidades econômicas da população brasileira. O texto não traz iniciativas, não descreve iniciativas para o atendimento às necessidades econômicas da população brasileira. Isso também não. Letra C, enumeração de benefícios do avanço científico e tecnológico para a humanidade. Sim, temos aqui, nosso gabarito é a letra C, porque o texto, ele fala sobre os inúmeros benefícios aqui do avanço, né? Viver mais e com mais tempo, trabalhar menos e ter mais tempo disponível, seja por... Aqui, são alguns dos desafios e aspirações humanas para os quais, durante os séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Então, a ciência e a tecnologia têm contribuído para a longevidade, para fazer com que as pessoas, né, vivam mais, para... elas também explicam a redução da mortalidade por várias doenças, como doenças infecciosas, e o consequente aumento da longevidade dos seres humanos, enfim... o texto traz aí vários benefícios da ciência e da tecnologia. 2, letra C. Letra D, utilização do vocabulário técnico como garantia de maior confiabilidade acadêmica. Não, o texto não utiliza como estratégia um vocabulário técnico. Pelo contrário, é um texto super acessível. E letra E, referência aos movimentos negacionistas como frutos de baixa legitimação social da ciência e na atualidade. O texto cita, sim, movimentos negacionistas, mas não é o recurso utilizado para defender a importância da ciência e da tecnologia, tá? 2, nessa prova número 1, letra C. 3, na organização temática do texto, depois da referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, desenvolve-se a ideia de que o ou a... Então, vamos lá. Na organização temática do texto, primeiro, ele faz referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, e depois ele fala sobre o quê? Letra A, criação de mais canais de comunicação e dos melhores meios de transporte nos permitem trabalhar menos e ter mais tempo de lazer. Essa alternativa essa é uma questão perigosa, porque a gente pode concordar assim, a gente já esqueceu o enunciado, aí leu a primeira alternativa e fala assim, realmente a criação de canais de comunicação e de melhores meios de transporte nos permite trabalhar menos e ter mais tempo para o lazer. E marca a alternativa A, mas não é isso que a questão quer. A questão está falando sobre a organização temática do texto. Então, o que vem depois da referência à descrença do cidadão. Não. Letra B, então não é aqui a alternativa A. Desigualdade social vem aumentando em países em desenvolvimento, apesar do avanço científico e tecnológico.
é a alternativa B, de acordo aqui com a minha resolução, porque vamos voltar ao texto e notar o desenvolvimento temático. O texto fala assim, depois de o texto falar sobre os negacionistas. Então, ele fala aqui, ó. A descrença, então o livro aqui aborda a descrença do cidadão comum, exatamente essa parte aqui que a questão está trazendo. No conhecimento técnico e científico, então ele está falando aqui sobre a descrença do movimento antivacina, nananana. Aí depois, qual é o próximo? Que ele traz no próximo parágrafo. A despeito de a qualidade de vida de todos ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico, apesar de tudo isso, o que acontece? A desigualdade vem aumentando no período mais recente. Então, depois de falar sobre o negacionismo, a gente está aqui na 3. Ele fala sobre a desigualdade social. Então, na organização temática do texto, depois da referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, desenvolve-se qual ideia é desenvolvida depois disso? Desenvolve-se a ideia de que a desigualdade social vem aumentando em países em desenvolvimento, apesar do avanço científico e tecnológico, beleza? Letra B. Letra C, redução da mortalidade por doenças infecciosas tem como consequência o aumento da longevidade dos seres humanos? Não, nada disso. Letra D, empreendimento científico e tecnológico do ser humano é responsável por realizações como o domínio do fogo? Não, ele falou sobre o domínio do fogo, mas lá antes do texto. Letra E, surgimento da agricultura e da indústria modernas é fruto do desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Isso também não está depois, não faz parte aí dessa organização temática do texto que a questão quer. Então, 3, letra B. Beleza? E aí, gente, o que vocês estão achando? Tá ficando fácil? Acertaram essas questões? Vão contando aí para mim. Questão 4. Manda esse vídeo no grupo aí. Isso, pode mandar, já manda esse vídeo nos grupos de concurseiros, concurseiras que vocês fazem parte. Vamos espalhar aí. 4. De acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento, então a gente vai continuar naquele desenvolvimento temático da questão anterior, a gente vai continuar lá naquele parágrafo que a gente estava dando atenção, né? Então, de acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento é, letra A desigualdade social, eu já diria que é essa, mas a gente vai voltar ao texto, tá? Letra B, mecanização do trabalho, não é a mecanização do trabalho, o texto nem cita sobre isso. Letra C, redução da mortalidade, também não é a redução da mortalidade. Letra D, movimento anti-vacina, isso é um problema a ser enfrentado também, mas não é um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento, de acordo com o texto. Letra E, financiamento da pesquisa. Vocês vejam que todos esses são problemas a serem enfrentados, né? Mas a questão está falando de acordo com o texto e ele quer o problema crônico. Vamos voltar aqui ao texto. A despeito de a qualidade de vida de todos ter melhorado, então a qualidade de todo mundo melhorou, né? A desigualdade vem aumentando no período mais recente. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, que vão desde o acesso à saúde e à educação, até de qualidade, até questões ambientais e urbanas. Então, está falando aqui sobre
a desigualdade social, que apesar de o avanço tecnológico, o avanço da ciência, a gente ter, né, todos esses avanços, a desigualdade social continua aumentando. Então, questão 4, letra A. Beleza? Questão 5. Chegamos aqui em uma questão sobre coesão textual. E é uma questão que eu gosto bastante, né? Eu falo muito sobre esse tipo de questão em todas as minhas aulas, em todas as minhas resoluções. Quando eu escolho resoluções de questões, eu trago questões desse tipo, porque são questões sempre presentes mesmo. Então, se você está acostumado a assistir as minhas resoluções, você sabe que eu sempre falo sobre isso. Então, a gente pega ali um pronome e o texto quer saber qual é o referente desse pronome. 5. O referente do termo destacado em negrito está corretamente explicitado entre colchetes no seguinte trecho do. Então, vamos lá. 5. Parágrafo 2. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Sua está retomando o quê? Empreendimento científico e tecnológico, o empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história. Ao longo da história do empreendimento? Não, ao longo da história do ser humano. Então, aqui o referente é o ser humano. Letra B. Elas são os fatores chaves para explicar a redução da mortalidade por várias doenças. Parágrafo 3. Vamos lá. Elas quem? Cadê o elas? Aqui está o elas. Seja por meio dos canais de comunicação ou de melhores meios de transporte. São alguns dos desafios e aspirações humanas para as quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Elas são os fatores chaves para explicar a redução da mortalidade. Elas quem? A ciência e a tecnologia. Então, letra B. Elas... Desafios e aspirações humanas? Não são as aspirações humanas que são os fatores chaves. São a ciência e a tecnologia. Letra C, parágrafo 4. Aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos. Isso, conhecimento técnico e científico, vamos voltar lá ao parágrafo 4. 4. Apesar de todas as evidências, vários fenômenos, como recente ou desconfiança na... Aqui, achei. Aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância. E mais do que o quê? E mais do que a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. Então, aqui é a descrença do cidadão comum no desenvolvimento técnico e científico. Então, aqui nós estamos aqui. Conhecimento técnico e científico? Não. Descrença. Também não é a alternativa C. Letra D. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento. Esse qual é um problema? D. Vamos voltar lá ao parágrafo 5. Em grande medida, graças ao avanço científico e tecnológico, a desigualdade vem aumentando no período mais recente. Esse é um problema mundial. Esse qual? A desigualdade. Vamos ver aqui. Esse é um problema mundial. O avanço científico e tecnológico é um problema mundial? Não, gente, de jeito nenhum. Letra D é absurdo, né? Nos restou a letra E. Vamos aqui. Já vamos marcar a letra E.
também é essa sociedade que decidirá, por meio de seus representantes, o quanto dos seus recursos deverá ser alocado para a empreitada científica e tecnológica. Essa o quê? Sociedade desigual dos países em desenvolvimento? Acho que sim, vamos voltar lá. Nananã. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos. Nananã. É, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e legitimar. Também é essa sociedade que decidirá, por meio de seus representantes, o quanto de recursos. Qual sociedade? Essa sociedade aqui é a sociedade desigual, certo? É a sociedade desigual que vai decidir lá nas eleições os recursos, escolher seus representantes. 5, letra E. Vamos para a questão 6. Temos aqui, no trecho do parágrafo, o pesquisador Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que seu livro, aí tem aqui o título do livro em inglês, que em português é A Morte da Expertise. Aborda a desconfiança do cidadão comum. A palavra que, meu negócio é língua portuguesa, né, gente? A palavra que exerce a mesma função da que está destacada em. Então, gente, anunciou que seu livro. Começou com anunciou. Anunciou que seu livro. O que temos aqui? Verbo transitivo direto. Que seu livro. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Anunciou isso. Eu posso substituir isso daqui por isso? Posso. Então, eu sei que é uma oração subordinada substantiva. Se esse que inicia uma oração subordinada substantiva, é uma conjunção integrante. Então, eu vou procurar aqui uma alternativa que tenha conjunção integrante, beleza? A ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar, e ver além daquilo que os olhos podem enxergar. Os olhos podem enxergar aquilo. Esse que aqui é pronome relativo. Então, não é letra A. Letra B. O principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. A humanidade construiu tudo até aqui. Vocês estão percebendo que eu estou substituindo o que é pronome relativo pelo seu antecedente. Então, esse que é pronome relativo também. A gente está procurando conjunção integrante. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades que derivam da moderna ciência. Potencialidades que derivam. Então, as potencialidades derivam da moderna ciência da informação. Esse que também é um pronome relativo. D, não é conjunção integrante. Apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar que a análise de Nichols está correta. Parecem corroborar o quê? Parecem corroborar isso. Aqui nós temos um que iniciando uma oração subordinada substantiva. Trata-se, portanto, de uma conjunção integrante. Alternativa correta, letra D. Vamos só ver qual é a função aqui do que. Na letra E, problemas crônicos de desenvolvimento que vão desde acesso à saúde. Então, esse que também é pronome relativo, está aqui retomando problemas crônicos do subdesenvolvimento. 6D. Tudo bem? Olha só, uma questão sobre funções da palavra que. 7. O trecho, aqui uma questão sobre. Essa questão é interessante. O trecho do texto em que a presença do adjetivo destacado em negrito tem a função de expressar a opinião do autor é.
Então, nós temos aqui vários adjetivos destacados. Ele quer um que expresse a opinião do autor. Letra A produção científica movida simplesmente científica revela a opinião do autor? Não, é só uma característica da produção que ele está falando, né? Sobre a qual ele está falando, a produção científica. Letra B. Passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e da indústria modernas. Agricultura e indústria modernas. Modernas é a opinião do autor? Não, não é a opinião do autor. É só ele está especificando qual agricultura e qual indústria é essa. Letra C. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer. Disponível é a opinião do autor? Não é a opinião do autor, é só especificando que tipo de tempo é esse, é o tempo disponível. Letra D. O movimento antivacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento global. Global também é um adjetivo que não está revelando a opinião do autor, está só caracterizando que tipo de aquecimento é esse, é o aquecimento global. E por fim, letra E, né? Só pode ser letra E, já vamos até marcar aqui a letra E. A relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito mais complexa do que as perguntas simplórias sobre qual seria a utilidade prática da produção científica. Na opinião do autor, essa pergunta sobre qual seria a utilidade prática da produção científica é uma pergunta simplória. E aí sim, essa é a opinião do autor. Para outras pessoas pode não ser uma pergunta simples, pode ser uma pergunta mais complexa, mas ele defende que se trata de uma pergunta simplória. Então, esse adjetivo expressa a opinião do autor. 7, letra E, aí na prova de número 1. 8. Uma questão sobre concordar. Ai, gente, olha só. Essa questão, se você assiste as minhas aulas, todas elas, né? Mas eu falo muito sobre esse assunto, muito, 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 muito sobre esse assunto, sobre a concordância verbal envolvendo vozes verbais. E eu gravei uma aula esta semana. Eu falei assim: olha, nesta aula que eu gravei essa semana, eu falei assim: olha, se você se deparar com uma questão sobre isso na sua prova, você vai se lembrar de mim, porque eu falo, você vai abrir a sua prova de língua portuguesa e vai encontrar uma questão sobre isso. E aqui, ó, batata. A concordância do verbo destacado em negrito atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Aqui nós temos uma questão de concordância que envolve vozes verbais, tá? Letra A. Ao considerar as melhorias na qualidade de vida da população, constata-se a importância do papel das pesquisas em ciência e tecnologia. Constata-se, essa flexão do verbo está correta. Já vamos assinalar a letra A, que é a alternativa correta, porque concorda com o sujeito paciente. A importância do papel das pesquisas em ciência e tecnologia. O núcleo desse sujeito é importância, está no singular, portanto, o verbo deve estar no singular. Trata-se de uma estrutura na voz passiva sintética ou passiva pronominal, tá? Esse se aqui é pronome apassivador ou partícula apassivadora. Letra B, vamos ver os erros, né? Nos últimos anos, criou-se inúmeros programas computacionais. Não é criou-se, criaram-se. Porque o sujeito é o termo inúmeros programas computacionais. Então, aqui nós também temos uma estrutura na voz passiva. O sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra programas, né? Inúmeros programas. Então, o verbo deve concordar com o sujeito. Criaram-se. Esses inúmeros programas foram criados. Letra C. Para atender às demandas da humanidade, ampliou-se as pesquisas relativas às doenças. Ampliaram-se. A mesma coisa das alternativas anteriores. Uma estrutura na voz passiva e o verbo precisa concordar com o sujeito, que é o termo
pesquisas ampliaram-se. Letra B, para facilitar a interação entre turistas em viagens internacionais, precisam-se de novas tecnologias de tradução automática, que é o contrário. Aqui a gente precisa colocar no singular, é precisa-se. Professora, mas por que os anteriores, era tudo no plural, concordando com o termo que vinha depois, e aqui é no singular, não vai concordar com novas tecnologias? Não. Aqui é no singular, porque aqui é uma estrutura na voz ativa, o sujeito é indeterminado. Como é que você sabe disso, professora? Verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha aqui que a gente tem aqui uma preposição. Então, nesse caso, não é o caso das alternativas anteriores. Aqui é a voz ativa, sujeito indeterminado. Letra E, quando se analisa os índices de mortalidade, agora você já até sabe, né? Quando se analisam os índices de mortalidade, quando os índices de mortalidade são analisados. Então, aqui, o sujeito é o termo os índices de mortalidade, portanto, o verbo deve concordar com o sujeito no plural. 8A, certo? E aí? Quem assistiu às minhas aulas ficou ouvindo a minha voz falando sobre voz ativa, voz passiva, sujeito indeterminado, sujeito paciente, blá, 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 blá. Vamos lá, para a questão 9. No trecho do parágrafo 4, vários fenômenos sociais recentes, como o movimento anti-vacinas, a palavra destacada em negrito é formada pelo prefixo anti e o substantivo vacina, sem emprego do hífen, segundo o novo acordo ortográfico. Aqui é uma questão sobre hífen, gente. Uma questão sobre hífen. Vamos lá. De acordo com as regras de emprego do hífen, esse sinal gráfico foi utilizado corretamente em todas as palavras, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em letra A, anticoncepcional contra ataque pré-escolar. Pré-escolar contra ataque, sim. Anticoncepcional, não. É tudo junto. Letra B, anti-inflamatório, sim. Auto-hipnose, sim. Micro-ondas, sim. Aqui separando duas vogais iguais. Aqui porque hipnose começa com H. Aqui separando duas vogais iguais também. Então, na letra B, todas as palavras foram escritas corretamente com hífen. Na letra C, antissocial é tudo junto. E semiaberto é tudo junto também. Sem terra está certo. Letra D, extraoficial é tudo junto. Autoconhecimento é tudo junto. E anticaspa, tudo junto também. Então, na letra D, tá tudo errado. Letra E, pré-história, tá certo. Por causa do H e do prefixo pré. Interracial tá certo, porque nós temos aqui R e R. E antidepressivo está errado, é tudo junto. Certo? Então, a única alternativa que traz todas as palavras escritas corretamente é a letra B. Podemos ir para 10? 10. No trecho do parágrafo 5, é, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. A palavra destacada em negrito pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Então, aqui nós temos, portanto, uma conjunção coordenativa. Letra A, a medida que expressa o quê? Como fala? Proporção, à medida que aconteceu isso, à medida que aquilo. Não é a letra A que não expressa proporção. No entanto, expressa oposição, tem o mesmo sentido de mas, porém, contudo, todavia, também não expressa.
Portanto, é sinônimo de por conseguinte. Portanto, é sinônimo de por conseguinte. Então, aqui por conseguinte, nessa sociedade desigual, repleta. Sendo assim, são as palavras que são sinônimas de portanto. Portanto, por conseguinte. Portanto, letra C. Letra D. Porquanto não. Porquanto significa porque, uma vez que, visto que. Uma vez que, letra E também não, significa porquanto, significa causa, porque. Portanto, 10, letra C, por conseguinte. 11. No desenvolvimento do texto, estabelece-se uma relação de oposição de sentido entre os verbos. Gente, essa é uma questão que nem precisa voltar ao texto. Ele quer aqui, a questão quer dois verbos de sentidos opostos, né? Na hora da prova, assim, se quisesse voltar ao texto para ter certeza, mas é uma questão que você olha para as alternativas, você já sabe quais verbos têm sentidos opostos. Anunciar e abordar não são verbos com sentidos opostos. Aumentar e abundar não são verbos com sentidos opostos, pelo contrário, são verbos com o mesmo sentido. Corroborar e enfrentar também não têm sentidos opostos. Limitar e impulsionar têm sentidos opostos. Então, limitar algo é o contrário de impulsionar algo. Portanto, 11, letra D. Reduzir e separar também não são palavras, não são verbos com sentidos opostos. 11, letra D, ok? Agora vamos para a questão 12, que é uma questão sobre vírgula. A vírgula está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em a formação de cientistas brasileiros que respeitem as características culturais e étnicas das diferentes regiões do país deve ser prioridade das universidades públicas. Essa vírgula aqui está correta? Claro que não. Está separando o sujeito, a formação de cientistas, tudo isso daqui é o sujeito do seu predicado. Deve ser prioridade das universidades públicas. Professora, mas é uma frase grande dessa sem nenhuma vírgula, uma frase grande dessa sem nenhuma vírgula. Não vai colocar vírgula, não tem por que colocar essa vírgula separando o sujeito de predicado. É um uso de vírgula gravíssimo, erradíssimo. Letra B. Com o objetivo de ajudar a entender os desafios atuais da sociedade brasileira, vírgula, o governo deveria financiar pesquisas na área das ciências humanas e sociais. Letra B está correta. Eu estou aqui separando uma oração subordinada adverbial anteposta à oração principal, a vírgula obrigatória. Preciso colocar essa vírgula, está corretíssima. Que oração subordinada adverbial final e depois a oração principal. Letra C. É necessário criar bancos de dados, vírgula, que sejam municiados pelos estudos científicos. Então, aqui o que nós temos? Essa vírgula me indica que iria começar uma oração subordinada adjetiva explicativa, mas aí eu preciso colocar outra vírgula aqui, ó, para terminar essa adjetiva explicativa, porque ela está entre vírgulas, ou eu tiro a outra vírgula e transformo essa oração numa adjetiva restritiva. Para que os biomas brasileiros sejam, então, aqui, ou falta uma vírgula aqui, ou eu preciso retirar a outra, está errado. D. É preciso criar em todas as áreas do conhecimento, vírgula, projetos governamentais que possam reduzir soluções para os grandes desafios atuais e futuros da sociedade brasileira. Que vírgula é essa? Então, é preciso criar. Ou eu coloco duas vírgulas aqui, separando esse adjunto adverbial em todas as áreas do conhecimento, ou eu separo com duas vírgulas, uma antes, uma depois, ou eu tiro, não coloco nenhuma das duas vírgulas. Uma só não pode. Letra D errada. E letra E, o Brasil e os países em desenvolvimento
Que vírgula é essa separando o sujeito de predicado? Não pode. Precisam implementar a agenda, tá errado já. Alternativa correta, 12B. Ok? Vamos agora aqui para a questão 13, uma questão que eu achei meio esquisita, tá? E eu já explico por quê. Uma questão sobre concordância nominal. E ela diz o seguinte: de acordo com as regras de concordância nominal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada em negrito está empregada corretamente em letra A. As pesquisas para a cura de doenças e a busca de solução para os problemas ambientais estão vinculadas ao aumento das verbas do financiamento governamental. Então, aqui nós temos pesquisas e busca. Pesquisas feminino plural, buscas feminino singular. Quando nós temos dois substantivos e depois um adjetivo relacionado a esses dois substantivos, eu posso, nesse caso, nós temos duas palavras no feminino, então aqui essa concordância no feminino plural está correta. As pesquisas e a busca estão vinculadas ao aumento, certo? Então, neste caso, a concordância foi feita com os dois termos no plural. O adjetivo foi para o plural feminino, concordando com os dois termos. Para mim, a alternativa A está correta. Vamos ver as demais. A ampliação dos institutos de pesquisa e o fomento às universidades públicas são solicitadas. A ampliação, eu tenho aqui feminino singular, fomento masculino singular. Eu tenho dois termos, um feminino, um masculino e depois um adjetivo. São solicitadas. Esse adjetivo deve concordar, deve ficar no masculino, porque eu tenho um termo aqui no masculino, certo? Então, são solicitados. De acordo com as regras de concordância nominal, eu poderia fazer essa concordância de duas formas. Ou deixaria no masculino plural, concordando com os dois termos, um no masculino, um no feminino, então eu coloco masculino plural, ou eu deixo concordando com o substantivo mais próximo, nesse caso seria fomento. Então, aqui não é nenhum nem outro, errado. Letra C. Nos países em desenvolvimento, o investimento governamental em alunos do ensino superior e a promoção de grupos de pesquisa, então, investimento masculino singular, promoção feminino singular. Em grupos de pesquisa são escassas. Aqui foi para o feminino, não posso ir para o feminino plural, sendo que eu tenho uma palavra no masculino aqui, investimento. Então, essa concordância deveria ser feita no masculino plural, concordando com os dois termos ou concordando com o substantivo mais próximo. Letra D. Os testes, e aí são as letras D e E que tornam essa questão esquisita. Os testes para avaliar a efetividade das vacinas e as publicações científicas sobre os efeitos da Covid-19 foram financiadas por empresas farmacêuticas. Então, aqui nós temos os testes masculino plural e as publicações feminino plural, certo? Foram financiadas. Financiadas está no feminino plural. Como eu disse, nas alternativas anteriores, se eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo que se refere a esses dois substantivos pode concordar com os dois no masculino, então esse adjetivo deve ficar no masculino plural, ou deve concordar com o substantivo mais próximo. Então, nesse caso, estaria concordando com publicações.
E aí acontece a mesma coisa na alternativa E. O vasto território brasileiro e a nossa incrível diversidade de biomas são decisivas. Vasto e a nossa incrível diversidade de biomas. Ah, não, na letra E não acontece isso não, porque o núcleo é diversidade. Então, está no feminino singular, vasto, masculino, plural. Então, são decisivas, está errado, porque deveria ser decisivos, concordando com vasto e diversidade. Então, junta os dois, tem vasto masculino, ficaria no masculino plural, ou concordaria apenas com diversidade feminino singular. Então, aqui, decisivas no feminino plural, não está concordando nem com um, nem com o outro, certo? Então, a letra E também estaria errada. O problema aqui está entre a alternativa A e a alternativa D. A regra diz o seguinte: dois termos de gêneros diferentes. De novo, o adjetivo que vem depois desses dois gêneros deve ficar no masculino plural, certo? Referindo-se aos dois elementos, ou deve concordar com o elemento mais próximo, com o último elemento mencionado. Então, no caso da alternativa A, concordou com os dois, então ficou no feminino, que os dois elementos são femininos. E na letra D, concordou com o termo mais próximo, publicações. Se eu estivesse fazendo a prova do CNU, gente, qual alternativa eu marcaria? Eu marcaria a letra A. Mas eu acho que essa questão cabe recurso, tá bom? Essa é a minha opinião. Pode ser que amanhã eu abra mais gramáticas aqui e me depare com uma explicação que me convença sobre essa questão. Pode ser, e se acontecer isso, eu gravo um vídeo, tá? Falando sobre isso. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu acho que essa questão cabe recurso, tá bom? Mas, de novo, eu marcaria a letra A. Questão 14, vamos lá. O grupo em que todas as palavras apresentam prefixo que expressa negação é, então, de novo, aqui uma questão falando sobre prefixo, né? E agora prefixo que expressa negação, questão 14. Desconfiança, sim, a falta de confiança, sim. Inferioridade, esse também um prefixo que expressa negação, mas invasão não. Esse de invasão não é prefixo. Então, não é a letra A. Descrença, falta de crença, a não crença. Inconveniência, sem conveniência, né? A falta de conveniência. E impaciência, sem paciência. Todos esses prefixos, des, in e in, nesses contextos, expressam negação. Opa! Alternativa correta, letra B. Letra E, desenvolvimento, esse des não é prefixo. Letra C, desculpa. Letra C, esse des de desenvolvimento não é prefixo, que expresse negação. Descrição também não. Infelicidade, sim, que é sem felicidade. Letra D, desigualdade, sem igualdade, sim, mas indústria e infecção, não. Letra E, despeito, não. Descendência, também não. E imoralidade, sem moral, sim. 14, letra B, tá bom? Descrença, inconveniência e impaciência. E a questão de número 15, a última questão aqui da nossa prova, bloco 8, prova de língua portuguesa, CNU 15. No trecho do parágrafo 5, esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento. A palavra onde está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. O mesmo acontece em, então vamos lá, onde. Onde só pode ser, é um vocábulo que só pode ser empregado para retomar, como pronome relativo, é um lugar físico. É muito comum que a gente escute, leia, onde sendo mal empregado. Por isso, as provas gostam de explorar esse vocábulo.
A inteligência artificial tem possibilitado a democratização de vários serviços, onde é necessário destacar o acesso igualitário à informação. Nesse caso, onde está retomando vários serviços. Vários serviços é um lugar? Não, então não poderia usar onde nesse contexto. Letra B. Os biomas brasileiros onde tem ocorrido o maior número de ameaças ambientais nos últimos anos são a Amazônia e o Pantanal. Então, a Amazônia e o Pantanal são biomas brasileiros onde está retomando biomas brasileiros, que é um lugar físico, está fazendo referência aqui à Amazônia e ao Pantanal. Então, neste caso, onde foi bem empregado, retomando um lugar. Portanto, questão 15, letra B. C. Os cientistas devem ter maior preocupação com determinados grupos populacionais, onde as pesquisas sobre habitação, água e saneamento sejam mais necessárias. Grupos populacionais é um lugar físico? Não. Então, está errado aqui também. Letra D. Os pesquisadores precisam desenvolver estudos aprofundados onde as principais doenças do país possam ser combatidos. Neste caso, onde está retomando estudos aprofundados. Estudos não é um lugar físico, então não foi bem empregado o vocábulo onde nesse contexto. Vivemos em uma época onde as pessoas que negam a ciência se recusam a vacinar seus filhos. Vivemos em uma época onde está retomando a palavra época. Época não é lugar físico, então letra E está errada também. Questão 15, alternativa correta, letra B. Prontinho, gente. Resolvemos as 15 questões da prova de língua portuguesa do CNU. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Contem aqui para mim. A partir dessa resolução, quantas questões vocês acertaram? Como eu já disse, essa é a minha resolução. O gabarito oficial ainda não saiu. Vamos aguardar esse gabarito oficial, principalmente ansiosamente por causa dessa questão 13, que foi uma questão que me pegou, que eu fiquei em dúvida por conta das regras de concordância nominal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o gostei, por favor. Isso ajuda muito. Compartilhem este vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês aqui neste domingo à noite, Ainda bem que o Caetano, meu filho, não acordou, tá dormindo quietinho lá. Que eu falei, eu vou começar a gravar. Se o Caetano acordar, vai ser um problema. Eu vou ter que parar. Mas ele não acordou, colaborou, contribuiu. E é isso, gente. Um grande abraço. Boa sorte para vocês. Eu vou ficar torcendo para que vocês, meus alunos que acompanham as minhas aulas, consigam a vaga de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.